Olá chicos, como estão? Espero que estejam todos bem. Voltei com conteúdo para o nono ano, ok? Voz passiva, la voz passiva, página 408, livro do quarto bimestre, a aula para o dia 17 de novembro, ok? Vamos lá. La voz passiva, la carrera fue vencida por mí. La voz del verbo indica si el sujeto ejerce o practica la acción, voz ativa, ou se sofre ou recebe a acción, voz passiva. Então a gente tem duas vozes aí na gramática: la voz activa e la voz passiva, ok? A voz ativa ela vai exercer ou praticar a ação do verbo. A voz passiva, ela vai sofrer ou vai receber a ação, ok? Então eu coloquei aí como exemplo para que vocês vejam. Como voz ativa, Pepa hizo el proyecto. Quem foi que exerceu ou praticou o projeto? Pepa, foi ela mesma, ok? Pepa fez o projeto. Então essa voz ela é uma voz ativa, porque Pepa exerceu ou praticou a ação do verbo fazer, ok? Agora, como voz passiva, el proyecto fue hecho por Pepa. Quem sofreu ou quem recebeu a ação do verbo? Pepa. Nesse caso aqui, é uma voz passiva, porque ela sofreu a ação ou recebeu a ação do verbo, ok? Quer dizer a mesma coisa. As duas frases querem dizer basicamente a mesma coisa, porém uma é uma voz ativa e a outra é a voz passiva. Uma foi exercida ou praticada pela pessoa e a outra foi sofrida ou recebida pela pessoa. São coisas diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, ok? Em espanhol, a gente dá preferência para o uso da voz ativa, ok? Quase nunca a gente vai usar a voz passiva. Porém, ela existe e é necessário que vocês saibam da existência para que vocês consigam aí saber do que está falando quando acontecer de aparecer uma voz passiva, ok? Formação da voz passiva será formada da seguinte maneira: verbo auxiliar ser mais particípio do verbo principal mais por mais agente, ok? Voz ativa, como exemplo temos aí sujeito ativo, verbo transitivo da voz passiva e um complemento direto. La directora como sujeito ativo, verbo transitivo hizo e como complemento direto la reunión. La directora hizo la reunión. Quem foi que exerceu ou quem praticou a ação desse verbo aí? A diretora. Então essa frase é uma voz ativa, ok? Agora na voz passiva. Sujeito paciente, verbo transitivo de voz passiva e sujeito agente precedido de por, ok? La reunión fue hecha por la directora. Quem foi que sofreu ou quem foi que recebeu a ação? A voz passiva, a diretora. Então, notem que a voz passiva sempre vai aparecer essa palavrinha por aí, porque isso vai indicar que é uma voz que recebeu a ação ou que sofreu a ação, ok? La reunión fue hecha por la directora, ok? Se vende dos casas em mi barrio. Temos também a voz passiva refleja, ok? La voz pasiva refleja tiene como objetivo la impersonalidad de la acción
a nível semântico. Ou seja, vai ser impessoal. A gente não vai saber aí quem foi que fez a ação, quem exerceu a ação, porque não interessa que as pessoas saibam quem foi que fez, quem foi que recebeu, quem praticou, ou porque se desconhece quem fez essa ação, ok? Então é impessoal. Esto es, no se revela a la gente, sea porque se desconoce, sea porque hay la intención de no revelarlo, ¿ok? Es más frecuente dar la preferencia a la voz refleja en vez de la pasiva con ser. Passiva refleja e passiva com ser. Duas frases aí que querem dizer a mesma coisa, mas que são com estruturas diferentes. Então, a passiva refleja diz: se construyó um edifício cerca de aqui. E a voz passiva com ser: el edifício foi construído cerca de aqui. Foi grifado em negrito porque é uma forma aí no passado do verbo ser, ok? Para que vocês consigam visualizar. La formación de la voz pasiva refleja a estrutura se mais verbo transitivo mais sujeito paciente de coisa ou pessoa. Exemplo, se alquila uma casa. Beleza? Os exercícios do conteúdo de La Voz Passiva tá aí na página 409 e 411. Realizem que na próxima semana eu volto com a correção, ok? Agora a gente vai entrar no conteúdo de verbos de decir, na página 417, seguindo o conteúdo aí do 9º ano. Son aquellos que remiten a un acto de decir. Estos verbos presentan información sobre el acto lingüístico realizado y señalan nuestro modo de descifrar la palabra de la fuente. Los actos de habla muestran una intencionalidad que puede ser irónica, literal o situacional. Clasificación general, clasificação geral. Verbos que expresan declaración: transmitir, pronunciar, decir, comunicar, mencionar, notificar, responder, manifestar, contestar, declarar, mantener, observar, sostener, señalar. Verbos que expresan opinión: desaprobar, creer, opinar, considerar, juzgar, reputar, apoyar. Verbos que expresan positividad: bendecir, aclamar, alabar, halagar, aplaudir, aprobar, celebrar, felicitar, elogiar, piropear, vitorear. Verbos negativos: reprender, censurar, criticar, reprochar, rechazar, corregir, calumniar, castigar, maldecir. Verbos de origen: encargar, prohibir, mandar, ordenar, arengar. Verbos de petición: demandar, solicitar, exclamar, sugerir, rogar, pedir, suplicar, exigir. Verbos de manera de decir: comadrear, chismorrear, gemir, gritar, susurrar, chillar, balbucear, balducir, cotillear, cotorrear, deletrear, mascullar, bisbiciar, canturrear, chacharrear, salmodiar, partotear, tartamudear, cuchillear, cuchichear, silabear, proclamar, proferir, murmurar, declamar, prorrumpir, ok? Quase um trava-língua isso daí. Verbos declarativos com valor prospectivo: avisar, advertir, amenazar, rezar, orar, profetizar, pronosticar, anunciar, augurar, prometer, jurar.
Verbos que expresan la verdad o la falsedad del discurso citado. Asegurar, corroborar, asentir, demostrar, disentir, revelar, pretender, aseverar, afirmar, negar, aclarar, confirmar, contradecir, mentir, sentenciar, testimoniar. Verbos que sitúan el discurso citado en la orientación argumentativa. Describir, detallar, diferenciar, citar, discutir, refutar, repetir, concluir, responder, alegar, ampliar, convenir, atestiguar, defender, diferir, definir, contestar, arguir, argumentar, retrucar, oponer, valorar, rebatir, parlamentar, ponderar, perorear, parafrasear, puntualizar, objetar. Verbos que se refieren a modos de conversar. Sermonear, predicar, saludar, conferenciar, conversar, dialogar, charlar, discursear, suavizar, subrayar, platicar. Verbos que expresan procesos intelectuales. Enumerar, razonar, pensar, recordar, reflexionar, meditar, relacionar. Verbos que se refieren a la poesía. Recitar, versificar. Verbos que inscriben el discurso citado en una de las distintas formas de narrar. Resumir, sintetizar, nombrar, abreviar, relatar, contar, confesar, reseñar, comentar, referir, resumir. Verbos de sentimiento. Asombrarse, entristecerse, lamentar, arrepentirse, sorprender, alegrarse, amargurarse, admirarse, rezongar, ofender, vanagloriarse, protestar e desculpar-se. Os exercícios desse conteúdo estão na página 418, ok? Muchísimas gracias. Hasta aquí, chicos. Un beso a todos. Adiós.